Opa, e aí? Bom, eu tô aqui de volta, né, pra eu voltar a fazer vídeo. Já tem um tempo que eu não faço. E os últimos dois vídeos que eu fiz não foram sobre nenhum tipo de obra, nem anime ou algo do tipo, mas estou aqui para fazer um vídeo como os outros, na verdade, falando de algo ao qual eu consumi recentemente. E dessa vez eu vou falar de Demon Slayer, né? Kimetsu no Yaiba, conhecidíssimo aí e muito querido. Bom, acredito eu que eu não precise fazer introdução de Kimetsu, já que, bom, a maioria das pessoas já conhece e já viu basicamente. Ele é bem popular, se não, bom, procurei. Kimetsu tem ficado bastante popular recentemente por causa do grande investimento na animação, né? É realmente um anime dos recentes, um dos mais bonitos que já foi lançado. E ele acabou fazendo bastante sucesso por causa disso. E também, né, como tudo que gera sucesso, geram muitas críticas pelas pessoas dizendo que só fez sucesso porque ele é muito bem animado e que a história não sustenta, o que eu concordo, mas nunca foi motivo para desgostar da obra. Eu sempre gostei bastante de Kimetsu, eu ainda gosto. E basicamente eu hoje nesse vídeo quero falar na verdade na parte que ainda não foi animada, né? Eu vou falar do mangá, então caso você não tenha lido ainda o mangá e não queira spoilers, eu acho melhor você não ver esse vídeo. Mas basicamente eu vi a última temporada lançada do anime e fiquei muito curioso para ver o mangá, porque muita gente na época que Kimetsu começou a ser lançado e na época que a temporada começou a ser, né, cogitada e tudo mais, nós tivemos muitas notícias não, mas muitas críticas ao final do mangá. Pelo menos eu vi muita gente falando que era ruim e que não tinha um final bom, e que final ruim, não ter um final bom é a mesma coisa, mas que o final não seria bom. E eu resolvi ler, né, finalmente, eu me aguentava de curiosidade, e eu fui ler esperando pouco, que eu já fui com esse preconceito do final ser ruim. E sinceramente, depois de ter lido o final e realmente tirado minhas próprias conclusões sobre a obra, eu acabei confirmando que sim, Kimetsu realmente tem um final bem ruim, vamos dizer assim. Porque se você for olhar bem, a obra é bem grande e o final tem alguns erros que eu não consigo entender muito bem por que ocorreram. Eu vou, né, falar sobre o final em si, porque acredito eu que a maioria das pessoas que vieram até aqui já leram o mangá, já que vai ter spoilers, eu já avisei, mas eu não consegui, eu li o final de Kimetsu e tudo que eu conseguia pensar é calma gente, calma, vamos parar um pouco por favor, porque as coisas foram acontecendo uma atrás da outra sem interrupção, era tudo muito rápido, e não era tipo muito rápido de ser dinâmico, eu sentia que as coisas realmente estavam corridas. Eu não entendi muito bem o porquê, mas parecia que a autora queria só terminar logo a obra, sabe? Ela queria chegar logo naquele final. Parecia que ela tava com tanta vontade de terminar e tão animada para escrever que ela acabou correndo a história inteira e quase não deu foco devido nos personagens, e eu acabei sentindo as coisas muito jogadas e corridas. Um exemplo disso são todas as grandes técnicas do anime, né? O mundo transparente, as armas mudarem de cor para vermelha e a marca do caçador. A marca do caçador até tem um foco um pouco antes com aquele treinamento de Hashira e tudo mais, mas as espadas vermelhas e o mundo transparente é todo jogado, tipo, no final já, uns 5 minutos faltando para acabar, tá ligado? Do nada o Tanjiro lembra de uma vida passada e acaba conseguindo acessar um mundo transparente. O Hanejima, eu acho que é o nome dele, do Hashira da Pedra, também consegue, e aí alguns outros conseguem consequentemente. O Tokito, quando tá perto de morrer, consegue liberar a lâmina vermelha com a temperatura do corpo dele e tudo mais, porque ele tá prestes a morrer, e aí alguns outros conseguem também, e você fica realmente tipo, cara, calma, se você ia introduzir tanto elemento, tantas habilidades, tantos power-ups novos, por que você correu tanto, sabe? Segurasse um pouco mais a obra, porque ficou tudo muito comprimido e apertado, sabe? Naquele arco ali do Castelo Infinito, tipo, tudo jogado bem no meio. E o resultado disso foi, ou o arco do Castelo Infinito tinha que ser muito grande, ou
ficava como ficou, que realmente foi muito corrido. Eu até agora só falei coisas que eu não gostei, mas eu gostaria antes de falar as coisas que eu gostei, porque são menos as que eu não gostei. E com certeza uma das coisas que eu gostei muito foram as lutas do Akaza e do Kokushibo. Falando primeiro da luta do Akaza, eu achei muito legal o fato de toda a luta que acontece, do Akaza já ter aparecido. Um dos motivos que eu possivelmente gostei é porque o Akaza já tinha um modo de lutar pré-estabelecido, a gente já conhecia ele, a gente teve um tempo para ver como ele lutava, e aí a gente teve um desenvolvimento maior agora. E o jeito que o Akaza luta é muito da hora, sabe? Com as artes marciais e sendo versátil, e ver isso sendo um pouco mais bem explorado depois da luta contra o Rengoku é muito bom. E também a habilidade dele funciona de um jeito legal, né? De ele conseguir sentir pela intenção assassina, pelo espírito de luta da pessoa que ele tá enfrentando. Além da luta da casa, uma luta que eu também gostei muito foi a do Kokushibo. A luta do Kokushibo contra todos os Hashiras é muito massa. Tanto pelos motivos de a gente ter alguns personagens um pouco mais bem explorados, como o Hashira do Vento com o irmão dele. Tem algumas coisas que valem um pouco mais a pena, assim, mais emocionante. E também por toda a história dele, né? A história do Kokushibo é uma história de alguém frustrado, alguém que queria tanto se vingar, que sentia tanta inveja, que deixou essa inveja corromper ele por inteiro e consumir ele, até que ele se tornasse o que ele é hoje, um demônio inclusive muito frustrado, porque a pessoa a quem ele mais odeia e a quem ele mais quer fazer algo, né, a única pessoa que ele queria superar, se tornando forte como ele é hoje em dia, tá morta já, e morreu de velhice, de causas naturais. Então é realmente tipo, ele vendeu tudo da vida dele pra superar uma pessoa e ele ainda não conseguiu superar essa pessoa. E agora ele nunca vai superar, porque mesmo que algum dia ele se torne mais forte do que o irmão dele, não tem como saber, porque o irmão dele morreu de velhice há tanto tempo que não faz nem mais sentido essa busca de poder dele. E ver que ele ainda guardava, né, os sentimentos bons, mostra que realmente ele é uma pessoa boa que foi totalmente corrompida por inveja. E mostra também uma nuance, né, porque o Kokushibo, embora ele fosse alguém bom, não é que tipo, ele era alguém bom, é bom que foi forçado a se tornar mal. Não, ele poderia ter continuado a vida dele normal no clã, sendo o chefe do clã dele e tendo a família dele. Ele poderia continuar sendo caçador ao lado do irmão, ao lado dos outros, para caçar o Muzan. Mas ele escolheu ser mal por um sentimento que corroía ele por dentro. Diferente de muitos outros, de todos os outros, na verdade, demônios da série, né, que tem uma história super triste, onde eles são forçados a serem vilões, o Kokushibo escolheu ser um vilão por um sentimento ruim que foi corroendo ele aos poucos e destruiu totalmente a vida dele. Ele trocou mulher, filho, riqueza, tudo que ele podia ter, ele trocou pra ser tão forte quanto o irmão, pra, né, tentar superar o irmão. E ele se frustrou completamente quando o irmão dele morreu de velhice na frente dele, superando ele em literalmente todos os quesitos e deixando ele só com essa mágoa e essa frustração de ter largado tudo por algo tão fútil quanto inveja. É realmente muito bom. E também eu gosto do ritmo da luta, né? Além de toda essa mensagem, essa luta dura alguns capítulos, trocam o pessoal que briga com ele. Diferente de, né, voltando para as coisas que eu não gostei, que foram mais, né, nesse final do que as que eu gostei. E voltando aqui, né? Sabe tudo que eu elogiei na luta do Kokushibo ainda agora? Né? Sobre como a história dele tem um significado e sobre como a luta é muito bem feita, muito dinâmica e te deixa bem emocionado e tudo mais. A gente tem o Lua Superior 2, o Dom, que pra mim foi simplesmente uma das maiores decepções da obra inteira. Ai, cara, que luta bosta. Pra começar aqui, nessa luta é onde a gente tem a morte de uma das personagens mais queridas da obra, né, a Shinobu, que ela aparece nem tanto assim, mas mesmo assim não consigo cativar muitos fãs, muita gente gosta dela. Então, obviamente, o que você espera de uma personagem amada desse jeito é que quando ela morrer seja uma cena emocionante, seja algo pra fazer você chorar, seja algo dela lutando bravamente, morrendo, ou algo pra te deixar com raiva do outro personagem. E realmente eu sinto que a autora queria isso, queria que a gente ficasse com raiva do Doma, queria que a gente chorasse pela morte da Shinobu,
Mas é tudo tão corrida. É tudo tão uma coisa em cima da outra que eu não consigo sentir nada na morte da Shinobu. Porque a morte da Shinobu, a luta que ela morre começa num capítulo, termina no mesmo capítulo, ela morre. Então a impressão que dá é que a Shinobu não deu nem pro cheiro pro Dom, tá ligado? Então você fica meio tipo, isso foi, já era, acabou. Sem falar, é claro que né, o que continua essa luta da Shinobu, as pessoas que vão verdadeiramente derrotar, entre aspas, o Doma depois da morte da Shinobu, é o Inosuke e a menina lá que era aprendiz dela, que eu já esqueci o nome. E tipo, o Inosuke do trio é um dos que eu mais gosto. Eu acho ele bem legal. Ele é um dos poucos caras que usa duas espadas, então ele é meio diferente quando tá lutando. Ele tem um estilo próprio. Então assim, dava pra ser uma luta legal. Mas não é. A luta inteira, o Doma brincando com eles e tudo mais. E aí, eventualmente, o Doma morre envenenado pela Shinobu. Pra mim é completamente anticlimático. E completamente... Ah, tá, beleza. Ele morreu, tá ligado? E depois porque eu não consigo sentir tanta raiva assim do Doma. Porque não pelo menos do jeito, tipo, dele ser um psicopata, não sei o quê. Porque quando a história dele é revelada, pra mim é tão sem sal, tão nada, que a partir do momento que a história do Doma foi revelada, os meus sentimentos por ele se tornaram nulos. Porque a história do Doma é que ele não sente nada, literalmente. Não é que ele é um psicopata que sente prazer matando e não sente as mesmas coisas que as outras pessoas. Ele não sente nada. Quando ele mata uma pessoa, ele não sente prazer. Tanto é que tem um momento, né, durante a luta com a Shinobu, que ele para de sorrir e mostra, né, que tipo, o sorriso dele, toda aquela alegria é só encenação. Ou seja, não dá pra sentir tanta raiva, porque aquilo que ele tá fazendo é só cena, é só encenação, o sorrisinho dele, a brincadeirinha dele, é só encenação, ele não tá realmente se divertindo com aquilo. Ele não é um cara sádico, ele simplesmente não sente nada. E ainda, se ele vai matar essas pessoas de qualquer jeito, né, se ele acredita tanto que ele vai conseguir matar essas pessoas, por que ele brinca? Sabe, tipo, por que ele brinca com o Inosuke, com a menina, né? Ele podia ter matado quando ele quisesse, pelo jeito que ele diz. Tanto é que depois, quando ele é meio que, entre aspas, chamado pelo Muzan, ele faz os clones lá, e aí ele sai, né? Ele fala, nossa, acabei me divertindo demais com vocês. Mas acabou de ser estabelecido que ele não se diverte, ele literalmente não sente nada. Se ele não sente nada, como ele perdeu tempo se divertindo? Tipo, como? Não faz sentido, sabe? E parece que o anime simplesmente esquece esse conceito de não sentir nada e ele se torna realmente uma persona psicopata e sádica, mas ao mesmo tempo, pô, a gente acabou de ver o passado dele, ele não é psicopata e sádico. Inclusive não só no passado, a gente consegue ver também no presente, quando ele tá lutando com a Shinobu, que ele não é sádico, que ele não gosta do que ele tá fazendo. Tipo, ele nem gosta e nem desgosta, ele simplesmente não sente nada, ele é neutro. Então, sabe, fica meio... Ele perde porque acaba brincando demais com o Inosuke, com a menina, e não percebe que o veneno tá tomando o corpo dele. Mas como ele se diverte com a menina se ele não sente nada? Eu fico tipo... beleza, como isso aconteceu exatamente, qual é o conceito desse personagem, qual é o cerne dele, ele não sente nada ou ele sente realmente alguma coisa? Todo esse sadismo dele é realmente uma encenação ou ele realmente é sádico? Sabe, fica isso e esse personagem acaba se tornando um grandíssimo nada, porque não leva a lugar nenhum. Esse personagem é tão nada que eu até esqueci de citar, inclusive, enquanto eu tô falando aqui, que foi ele que matou a mãe do Inosuke, e por isso que o Inosuke briga com ele. Mas assim, não tem um grande diálogo sobre isso. É simplesmente um momento ele olha e fala, você me lembra alguém. E aí o Inosuke fala, você matou minha mãe. E é isso, a luta continua. Eu tô reclamando dessas coisas, mas Kimetsu nunca foi um shonen super bem construído. Ele era mais pra ser um shonenzão, algo divertido de se ver, uma execução bonita, lutas legais e acabou. Só pra ser funcional. Sendo funcional, Kimetsu seria legal. O problema dessa parte final é que ela não funciona. Ela é muito rápida e tem tanta coisa pra resolver, sabe? Tipo, tem tanta técnica pra ser inserida, sabe? Tipo, não é coisa tipo roteiro, tem que ser bem escrito, não sei o que. Não, é coisas básicas de shonen, sabe? Tipo, habilidades, poderes, power-ups, que os personagens ganham no meio da batalha, mas que não é explicado de forma nenhuma. Tipo, pelo menos não de forma satisfatória, sabe? Se a gente não tem um tempo pra falar, nossa, essa técnica é da hora. Não, é tudo jogado, uma técnica atrás da outra. Então você fica, beleza, foda-se essas técnicas, sabe? Pra mim não dá impressão nenhuma de que elas são fodas, porque elas foram apresentadas todas uma em cima da outra.
E justamente por causa disso é que tem a luta que mais me dá raiva. A luta do Zenitsu contra o Kaigaku. Durante o treinamento de Hashira, o Zenitsu já mostra tá com raiva de alguma coisa, né? Tem mudado alguma coisa nele. Ele tá sério, ele é meio seco quando ele vai falar com o Tanjiro. Ele não é grosso, mas ele é meio ríspido e não fala muito. E durante todo o momento do Castelo Infinito, ele é calado, ele corre pelo castelo e tudo mais. E você fica, nossa, o que aconteceu, né, realmente? E aí ele encontra o Kaigaku. E aí a gente tem um rápido diálogo entre eles dois, mostrando que o Kaigaku era o outro aprendiz do mestre do Zenitsu, né, do vô do Zenitsu, que o Zenitsu considera o vô dele. Os dois se encontram, trocam farpas, né, e mostra que o outro aprendiz, né, o Kaigaku, se tornou um demônio. E aí o Zenitsu fala que por conta dele ter se tornado um demônio, o avô deles cometeu seppuku por causa da desonra de ter um aluno que se voltou pro outro lado. E aí, né, eles trocam farpas. É um diálogo muito legal entre os dois, onde eles ficam se xingando, sabe, se provocando. E a luta começa e é muito massa, porque, cara, poderes de raio em anime são legais. E como eu disse, isso só é pra ter lutas, né, legais, funcionais e da hora. Então essa é uma chance muito massa de ter uma luta um pouco mais longa entre os dois, ter esse xingamento entre os dois, sabe? Podia ter alongado um pouco, mas essa luta dura, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, meio capítulo. Literalmente, essa luta é muito rápida, não é muito rápida, tipo, ela é pra ser muito rápida, não. Tinha espaço para deixar os dois conversando um pouco mais, se xingando um pouco mais, o Zenitsu provando um pouco mais o ponto dele, provando quanto ele tá com raiva. Mas como tudo nesse arco é extremamente corrido, e o problema é que essa luta, diferente das outras, né, ela tem precedentes, sabe? Os personagens se conhecem, eles têm algo a resolver entre eles. O Zenitsu quer vingar o mestre e o Kaigaku quer mostrar que é melhor que o Zenitsu. Então eles têm o que provar nessa luta, eles têm passado juntos, eles se conhecem. Essa luta podia ser muito melhor do que ela foi, porque ela é super rápida, tanto em conceito, né, em roteiro entre esses dois personagens, quanto em cenas mesmo. Porque, porra, poder de raio já é da hora pra caralho, e o Kaigaku ainda tem raios negros. Então podia ser uma luta só para ser pirotécnica legal, bonitona, tá ligado? Que já ia servir, mas não, nem isso. Porque ela é tão rápida que não tem quadros legais o suficiente para fazer valer a pena você perder o roteiro dos dois irmãos que se odeiam. Bom, no mais, era isso que eu queria dizer sobre o final de Kimetsu. Tem a luta do Muzan também, mas a luta do Muzan é outra coisa que me decepcionou bastante. Ela tem coisas que eu achei legal, como o Hashira da Cobra lá, eu achei ele bem legal nessa luta, o Hashira da Pedra, o Hashira do Vento. Eu acho todos os Hashiras, na verdade, são personagens bem legais, mas justamente por esse ser o final da obra, né, por tudo ser tão corrido, que esses personagens não tem espaço nenhum pra, sabe, se desenvolver e fazer a gente gostar deles. Então pra mim é tipo, nossa, que cena legal, mas eu não sei quem são esses personagens. Seria bem melhor se você tivesse me apresentado bem eles, desenvolvido pelo menos um pouco deles, e aí mostrado esse final, ia ser bem mais impactante. E eu acho a luta do Muzan meio repetitiva, sabe? Tipo, ele é o boss final que um grupo de personagens tenta lutar com ele, não consegue, um quase morre, essa outro personagem chega, um novo grupo aparece pra lutar, e esse novo grupo é derrotado, o grupo antigo que agora tá mais descansado briga de novo, e aí fica nessa troca assim de personagens que estão lutando contra o Muzan, e aí eu acho que acaba ficando meio repetitivo, mas no mais era isso que eu queria falar sobre o final de Kimetsu. Não me agradou muito, mas pode ter gente que tenha gostado, né? Bom, no fim, se você assistiu até aqui, que eu acho meio difícil porque foi um vídeo meio longo dessa vez, mas se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa seu like, comenta o que você achou e muito obrigado. Tchau.